quando eu estava fazendo meu doutorado em sanduíche, lá em 2012, 2013, eu escrevi para a Juanita, falando, Juanita, preciso, o que eu faço com essa pesquisa? É só conflito aqui, eu fiz um café, mas só tem conflito, não funciona, como é que eu posso pensar? Quem que está fazendo pesquisa com o Ouro de Café? Onde é que eu posso encontrar mais gente para conversar sobre isso? Quem pode me ajudar, me orientar? E aí a Juanita me colocou em contato com o Flávio, então essa foi a parte. E aí o Flávio trocando mensagens, eu acho, e-mail, né? Até não era o Facebook, era por e-mail mesmo. Ele me fez um monte de perguntas, uma série de perguntas. Mas o que é esse projeto? Por quê? Quem são os atores? Como é que o diálogo entra? Como é que não entra? E perguntas incríveis que abriram muito mais possibilidades, né? Com certeza foram essenciais para a minha prática de pesquisa, para a minha prática de facilitação do café. Foi um encontro, né? E agora, nesse reencontro de novo, né? Vamos falar sobre as histórias do Brasil, vamos falar sobre as histórias de quem está fazendo, tem que falar com o Flávio. Vamos fazer um laboratório online, uma coisa que a gente está fazendo pela primeira vez, quem pode estar junto, vamos falar com o Flávio. Aí o Flávio falou, acho uma boa ideia, vai em frente, faz, então tá bom, vamos. Então, essa coisa da gente ter também um pouco dessa parceria, os nossos mates, encontrar quem está fazendo alguma coisa semelhante, quem está fazendo, e o Flávio, então, nem posso imaginar a maravilha do trabalho dele, do diálogo. Acho que o que fica mais forte é o projeto Geração da Paz, o Ouro de Café, como espaços para promover a paz. Esse tema tão complexo, que ele me falou que tem mais de 550 definições e possibilidades possíveis, isso ele vai contar a história, mas no final, o que a gente quer com esses espaços de diálogo é ter mais paz nos nossos espaços de trabalho, nas nossas organizações, na educação. A educação sem paz não dá para fazer. Então é isso, Flávio. Passo para você, não tenho palavras para te apresentar, mas só para dizer que é um grande encontro, a gente se encontra, né? A gente vai se achando aqui, então uma alegria ter você aqui com a gente e uma honra e com certeza estar com você. Então, boa noite, estão me ouvindo bem? Tá tudo ok aí, o som? Hein, Maru? Sim, para mim tá. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Ok. Eu demorei para entrar porque estava sem... Meu computador não estava muito obediente hoje. Aí eu falei, eu vou pegar o da patroa aqui para facilitar, né? Por isso que é bom o diálogo, né? Que é rápido. Bom, é um prazer estar diante de algumas queridas pessoas que eu já conheço pessoalmente, outras que eu venho conhecendo assim por intermédio dessa rede, né, que a gente tem estabelecido de diálogo no Brasil, principalmente, né, e alguns que a gente ouve e foi apresentado via Juanita Brown, David Isaacs, que é o marido dela, que também são pessoas muito especiais e graças, né, à generosidade deles, nós conseguimos progredir, né, nessa construção de rede e agora chegamos nesse momento de expansão, vamos dizer, fortalecimento dessa rede. A história que eu tenho a contar, eu vou contar dentro do contexto, né, que está sendo criado aqui para a gente entender um pouco da importância do Café Mundial, principalmente num contexto de um sistema educacional do tamanho de um estado, né, constituído por mais de 700 escolas de ensino médio. Você pode fazer a conta, são cerca de 500 mil alunos, né? Então, o desafio que nos foi dado foi procurar criar uma rede de cultura de paz, ou, na verdade, redes de cultura de paz através do Estado, né, em termos estaduais e regionais e locais. Esse nome, Geração da Paz, ele foi justamente porque a gente estava terminando, exatamente no dia do lançamento desse programa, né, a Unesco estava terminando aquela década de cultura de paz, né, e, na verdade, o discurso de abertura da conferência em que nós participamos
em que foi anunciado lá no Ceará o Geração da Paz, foi justamente que tinham terminado uma década e agora se iniciava uma geração, né? Uma geração da paz, né? A gente sempre brincou um pouco assim com o português, porque quando a gente fala geração de paz, tem uma conotação muito semelhante com geração da paz. Mas quando a gente transforma o pronome e o artigo num verbo, né, a gente começa a ver que a paz emana de cada um. E isso foi uma das premissas que a gente procurou estabelecer, que se relaciona muito com o entendimento do Café Mundial. A gente procurar a resposta dentro de cada um, confiar que ela existe lá com as pessoas, né? Então, a paz também, a gente adotou essa premissa que ela poderia emergir, né, a partir da contribuição de cada pessoa. Então, uma das coisas que nos foi dada nesse momento foi o apoio da Unesco, né, e a Secretaria da Educação teve condições de aportar recursos para que a gente pudesse fazer um estudo de como iniciar esse projeto, né, que se tornou um programa estadual. E aí, o que aconteceu? A primeira utilização do Café Mundial, ele serviu como uma audiência pública, onde a gente escutou, ao longo de 2 meses, em vários cafés, desde 850 pessoas, né, que foi o máximo, até 30, 40 pessoas, nós chegamos a cerca de 3.000 e poucas pessoas que foram ouvidas, para nos contar assim, o que elas entendiam do que era paz, né, especificamente respondendo 3 perguntas de várias formas. A gente tentava ensaiar várias formas de perguntar as mesmas coisas, né, e dividiu ela em 3 segmentos, que, na verdade, do ponto de vista mais, assim, vamos dizer, acadêmico, seria no sentido epistemológico, ontológico e metodológico, que seria o que é a paz, do que ela é feita e como é que é quando você está na presença dela, como é que é o movimento que você percebe à medida que você está em contato com ela, ou coexistindo, né, com pessoas e a natureza. O que é isso, né? E foi muito interessante, porque esse primeiro momento nos auxiliou a definir um conceito que permitisse que as pessoas concordassem com ele, não fosse uma coisa imposta. A premissa que nós tínhamos para criar o contexto mais amplo era que a escola ela não seria a ponta, e sim o centro da política pública. Ou seja, a coisa teria que emergir do chão da escola, certo? E que essa política pública viesse, vamos dizer assim, ao encontro dos anseios que a sociedade, naquele primeiro momento, né, estava expressando. Porque quando nós fizemos esse primeiro momento, nós não falamos somente com as escolas, falamos com vários segmentos da sociedade. Quanto mais, vamos dizer assim, representativo, quanto mais diverso, mais interessante foi para que a gente pudesse trazer para a superfície, vamos dizer assim, a quantidade de conceitos, termos, expressões, palavras que, na verdade, chegaram a 575 respostas. E a gente fez assim, um exercício a partir daquele primeiro momento para saber se as pessoas concordavam ou discordavam da resposta alheia, ou se faltava mais alguma coisa à medida que a gente avançou para alguns outros cafés. E a gente notou que todos concordavam com todas as respostas. E aí nós vimos que existia, ao mesmo tempo, a virtude, né, emergindo nesses conceitos, essas expressões da paz, e, ao mesmo tempo, um respeito enorme pelo desafio, porque ele precisava acomodar, vamos dizer, ou interligar, né, todas aquelas expressões que a gente conseguiu, de alguma maneira, abarcar ou colher, né, como a gente fala no Café Mundial, né, no World Café. Bem, esse foi o primeiro momento onde a gente também utilizou o Café Mundial justamente para que a gente tivesse as palavras geradoras para novas perguntas, para que a gente pudesse acomodar dentro do universo linguístico, cultural das novas regiões que nós estávamos abordando e dando quais palavras, né, quais temas e temáticas a gente poderia utilizar
que viriam ao encontro do fortalecimento daquela primeira concepção que nós tivemos com aqueles 3.000 e poucos cidadãos, né, que foram de crianças a adultos, né. Então, esse primeiro momento serviu para a gente notar que a gente tinha uma grande diversidade de percepções, né, e práticas. E, ao mesmo tempo, começamos a olhar para dentro do sistema educacional do Ceará, que é muito progressista, tem testado várias metodologias, vários projetos e programas, e vimos que havia muitas iniciativas que vinham ao encontro, porque elas tinham similaridades, afinidades substantivas e, ao mesmo tempo, não conversavam entre si. Aí entramos num novo desafio. Como fazer com que os processos e a estrutura passassem a dialogar, não somente as pessoas, mas como que a gente criasse um case para que a estrutura pudesse oferecer os seus processos, os seus projetos, seus programas, de uma maneira que ela pudesse estar dentro do contexto em que o diálogo permitisse que as pessoas percebessem que, a partir de uma ressignificação parcial daquilo que já havia sido feito, com a intenção de alguma forma, desenvolver cidadania, construir sustentabilidade, prevenir-se contra a violência, viesse ao encontro de criação de mecanismos de fortalecimento da construção de cultura de paz. E isso foi feito trazendo atores novos para que dialogasse em torno dessa perspectiva de fortalecimento de um sistema onde o Café Mundial, o World Café, ele fosse também um sistema de aprendizagem, não somente um sistema de diálogo, mas que o próprio Café Mundial, o World Café, passasse a aprender com essas novas perspectivas, e o que já estavam pré-estabelecidas. E a gente percebeu que uma das coisas muito interessantes, que é assim, muito, vamos dizer assim, crítico, vamos dizer, no desenvolvimento de um trabalho de larga escala e longa duração, é o processo de comunicação. O que é que você aprende entre cada World Café? Que processos, que novas conversas existem fora do World Café que geram novas demandas, geram alguns desafios e geram também coisas muito importantes que inspiram a gente a começar a verificar com antecedência, não lá no final do Café Mundial, que a gente geralmente vai, como diz, pelo by the book, olhando, né? Pelas instruções e pela tradição, a gente, lá no final do café, a gente quer colher as coisas. A gente percebe num processo muito dinâmico de transformação de estrutura, processos e pessoas, o grau de complexidade e abrangência é tão grande que você precisa colher a cada momento que você tem a oportunidade de aprender. E muitos cafés de paz, que nós chamamos, né, o café da paz que nós tivemos, nós conseguimos aprender à medida que nós estávamos perguntando, e muitas vezes as pessoas que estavam co-facilitando comigo pensaram, você vai mudar de novo? Eu falei, claro. Eles estão lá na segunda pergunta, já a gente está na primeira, entende? Eles já estavam respondendo, estavam aprendendo muito mais rápido. Porque, conforme Paulo Freire fala a respeito das temáticas, as temáticas emergem do universo íntimo das pessoas, dentro da comunidade em que elas vivem. E, às vezes, quando a gente fala a linguagem delas, acerta, vamos dizer, na mão, ao construir as perguntas que falam mais diretamente ao que elas, como elas se comunicam, rapidamente elas embarcam e, muitas vezes, uma pergunta deflagra um processo que, às vezes, você precisa não queimar etapas, mas adaptar-se ao fluxo de comunicação que o café está despertando e, às vezes, acelerando, quando, às vezes, também pode atrasar, quando há barreiras, há dificuldades, como houve também momentos políticos muito delicados, como a greve que houve, né? E que nos fez, em alguns momentos, ter que repensar em que dimensão nós poderíamos incluir um trabalho de paz quando as pessoas, professores principalmente, não estavam se sentindo bem. Esse foi um dos grandes desafios, de não ter condições de governabilidade e diálogo, vamos dizer, mais permanente com as autoridades principais e com o sindicato,
para que houvesse uma avenida, vamos dizer assim, que simplificasse e nos desse a neutralidade possível para, eventualmente, não ter que, às vezes, atrasar um processo como eventualmente aconteceu, principalmente nas áreas mais politizadas, como Fortaleza, né? Mas, a princípio, o que aconteceu depois desse momento em que a gente, vamos dizer assim, descobriu que o processo ele teria condições de trabalhar praticamente sozinho, à medida que você oferecesse sempre aquilo que as pessoas estavam trazendo de mais virtuoso possível. A gente começou a cumprir uma necessidade de estabelecer, como foi criado, um novo objetivo estratégico na Secretaria de Educação, justamente para vir ao encontro daquilo que vinha sendo feito. Porque o que se falava? A gente estava respeitando a diversidade, promovendo a inclusão, não é? Buscando a construção de rede de cultura de paz. Então, esse objetivo estratégico que foi criado pela Secretaria da Educação do Ceará, ele veio como um mecanismo de fortalecimento institucional para, vamos dizer assim, carimbar aquele processo de diálogo de uma forma que a gente tivesse condições de ultrapassar, inclusive, essas barreiras que houve políticas em função de que a gente estava ali, vamos dizer assim, promovendo um diálogo que minimizava as tensões, porventura, existentes nas regiões em que a greve, assim, causou algum atraso no processo, não somente nosso, mas no processo pedagógico como todos, já que as escolas pararam 4 meses. Na volta da greve, a gente verificou que existia uma fraqueza no processo, não é? E aí nós ajustamos uma coisa que a gente geralmente fala, né, quando a gente trabalha com planejamento ou direcionamento estratégico, que antecede um planejamento estratégico, né, fala de criação de visão. E a gente percebeu que ter uma visão num ambiente tão diverso e tão amplo era insuficiente. A gente precisava criar uma imagem, não é? Então, a gente transformou aquelas 3 primeiras perguntas que eu falei em uma pergunta mais simples e que nos dava um espaço posterior à criação daquela imagem para entrar em aspectos mais práticos de abordar em cada região, né, e cada escola que representava ali, representada por um grupo, naquelas reuniões regionais, que elas pudessem trabalhar em que contexto eles poderiam levar, parcialmente, pelo menos, o Café Mundial para a sua escola. Houve muitas improvisações nas escolas, foi muito legal, mas a gente procurou ajudá-los, né, no final de cada reunião, que durava um dia, para que a gente tivesse condições de ajudá-los a criar, a partir daquela imagem, que era justamente qual é a cara da paz, como é que você explica para a tua comunidade e desperta na comunidade uma resposta, ou uma vontade de uma resposta melhor, não ao combate à violência, mas sim a paz pela paz. Como você traz um discurso onde você pode organizar o diálogo dentro da escola de uma maneira que a resposta a essa integração de processos, programas que já pré-existentes no escopo do Geração da Paz pudesse trazer condições das pessoas melhorar essa resposta. Com base nisso, as pessoas começaram a passar para a gente, espontaneamente, os resultados, que a gente queria que as pessoas colhessem e processassem os resultados, independente da gente saber, né? Mas eles faziam questão de colocar no blog e a gente foi acompanhando indiretamente os resultados. E quando precisavam de ajuda, a gente fortalecia. Outras coisas que a gente utilizou o World Café foi com a Polícia Militar, porque eles têm alguns batalhões que trabalham diretamente com a comunidade escolar, né? E que precisavam de uma orientação de como entrar, vamos dizer assim, nessa sintonia, né, de que eles não estariam ali falando de violência, e sim de construção de paz, de verificação de formas
de auxiliar, por exemplo, na prevenção contra drogas, né, na forma de orientação de atividades, execução de atividades culturais, por exemplo, né, que eles têm uma parte que trabalha com cultura e arte, e essa parte que trabalha com prevenção de drogas. Como é que elas entravam nesse contexto de cultura de paz? Então, a gente trabalhou também com o World Café, com eles em algumas ocasiões, e são batalhões que são em todo o estado, né? E outra coisa também foram os conselhos comunitários de defesa social, que tem um viés de prevenção, né? E de denúncias anônimas, né? Dentro da comunidade, principalmente as que estão em maiores riscos, né? Em geral, né? De fragilidade, vulnerabilidade. E foi muito legal a gente poder, assim, ajudá-los a melhorar a agenda que viesse ao encontro da proteção da escola, da comunidade escolar que está no seu entorno, de uma maneira que, pelo diálogo, as pessoas se sentissem ouvidas, se sentissem importantes, se sentissem empoderadas, não a partir de um princípio de que se estava concedendo esse poder, mas sim um reconhecimento de um poder pré-existente em cada pessoa participante. E isso, o reconhecimento do poder do aluno na escola, porque antes teve a greve e houve o poder do professor parando a escola, e depois a coisa que emergiu foi o reconhecimento do poder do aluno na escola. Porque muitos alunos ajudaram seus professores a construir mecanismos, né, de diálogo dentro da própria escola, improvisando ou mesmo adaptando com a ajuda dos nossos consultores, né, nessa cooperação SEDUC e Unesco, que fez com que a gente fosse aperfeiçoando. E cada processo de consultoria, ou a maioria deles, dependeu na sua construção e no seu monitoramento e na sua avaliação para poder rever ou mesmo finalizar os produtos de consultoria, dependeram e foram do World Café para o seu desenvolvimento. Haja vista que a gente estava trabalhando sempre em larga escala. Você imagina, por exemplo, trabalhar uma nova metodologia, um aperfeiçoamento de uma metodologia pré-existente em 5 regionais. Você está falando aí de 120 escolas, não é? Trabalhar em 2 meses, você teria justamente que trabalhar com o World Café para poder fazer com que aquilo tudo corresse e fizesse com que as coisas acontecessem a contento. Para finalizar, que eu acho que meu tempo está chegando no finalzinho aí, 2 coisas importantes. O World Café, ele trouxe uma unidade em termos assim de criação de nichos, né, em cada escola que fossem sustentáveis, mas que eles tivessem a sua própria personalidade. Ou seja, não foi uma coisa padronizada, entregue para as pessoas. Elas construíram a partir de uma compreensão em que aquele nicho tinha elementos mínimos suficientes para dar sustentabilidade ao seu projeto em nível local e em nível regional, considerando as regionais de ensino de cada região do Ceará. E a outra coisa foi que a partir desse desenvolvimento local e regional, a gente estabeleceu um processo de autocertificação. A gente fez um questionário onde as pessoas fizeram um primeiro ciclo, né? Infelizmente não deu continuidade, onde as pessoas, dentro desse universo de, na época, 704 escolas, 545 foram certificadas com evidência de prática diária e sistemática de construção de cultura de paz, né? São indicadores razoavelmente significativos, né? E que, graças a essa força do diálogo, que trouxe uma organização que fez frente a uma coisa que originou, a princípio, a ideia de se criar um projeto, que era o impacto do crime organizado na sociedade, principalmente em Fortaleza e nas cidades polos, como Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, que são cidades polos. E aí, nós vimos que a paz organizada pelo diálogo, não é, pôde fazer com que se tivesse uma demonstração, vamos dizer assim, maciça, né, de envolvimento, de engajamento e de reconstrução de processos
e de algumas estruturas na SEDUC que permitiram alguma semente ser lançada e ser criada uma teoria de mudança que, do ponto de vista acadêmico, né, o World Café facilitou muito, sendo, assim, se consagrando-se como um método de pesquisação, né? Haja vista que nós tivemos mais de 10 mil co-pesquisadores trabalhando com a gente, tá? Eu acho que é isso, tem muito mais. Se vocês, um dia, convido vocês a lerem a minha tese, né, que ela fala bastante coisa sobre isso, né, e deve sair depois um livro da diversos autores falando justamente World Café as Research, né, o café mundial como pesquisa, né, e eu creio que deve demorar um pouquinho, mas ele justamente onde essas histórias, né, de sucesso são contadas e que a gente tem o prazer sempre de repeti-las. Obrigado. Obrigada, Flávia. É incrível essa história, né? Pela possibilidade que ela traz, pela escala, pela transformação. Então, é possível, sim, é possível. Dá certo, tem que fazer. Agora a gente passa para a Michele. Michele, professora da Unirio, que começou meu encontro com a Michele virtual, mas é tão real também, como se a gente se conhecesse há muito, muito tempo, mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, ainda. E a Michele traz o café como ela hoje até me contando, né, eu precisava repensar minha prática, não estava dando certo desse jeito, deixa eu buscar outras metodologias, parte como um repensar mesmo dessa prática docente, né, dessa prática de professora, do professor que sabe tudo, que vai determinar o tema do trabalho. Não, até para determinar o tema de um trabalho em grupo é possível usar um Word Café. A Michele vai contar um pouco dessa história. Então, ela está transformando não só a própria sala de aula, mas todos o grupo que trabalha com sustentabilidade, né, o espaço ali da universidade, criando aí um microcosmo aí de diálogo, já ganhou prêmio também por estar trazendo o diálogo para a universidade, e tem muita coisa aí para enriquecer nossa conversa. E depois a gente tem o tempo também nas salas pequenas para conversar mais perto aí com os nossos dois grandes convidados. Michele. Obrigado, Maru. Obrigado, Flávio. Nossa, inspirador o seu depoimento. Me senti com muito trabalho pela frente, para dizer a verdade, porque realmente é inspirador ver, né, o quanto o World Café nos traz, e é um prazer poder compartilhar a minha experiência, que ainda está no começo dentro da universidade, eu diria, mas já foi também muito rica e inspirador em muitos sentidos, né? Dentro do quadripé da universidade, que é a gestão, o ensino, a pesquisa e a extensão, nesse último ano e meio eu apliquei o World Café em todas essas esferas. E isso para mim foi uma coisa muito incrível quando eu parei para pensar e refletir, porque foram em diferentes contextos que isso aconteceu, mas em todos o World Café teve uma potência enorme para entrar, né, e ajudar os processos a acontecerem de uma forma que eu diria mais humana, né? Assim, eu sinto que as minhas aulas se tornaram mais humanas, e tive esse depoimento já de alguns alunos sem eu ter dito, de que as aulas são mais humanas, ou seja, de alguma forma conversa com o ser humano de uma forma mais real, mais para o seu íntimo, né? Então, para começar a compartilhar algumas histórias, a primeira que eu vou trazer realmente foi do primeiro que eu anfitriei na universidade, o primeiro World Café, o Café Mundial, né? Foi para a construção de um documento. Até mais cedo, né, acho que foi a Regina, né, que perguntou como usar o World Café para tomar decisão, e um pouquinho eu vou falar disso em sala de aula também, mas esse documento era o Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade. E, tradicionalmente, dentro da universidade, construir qualquer documento é algo difícil, que gera muitos embates, gera muito conflito.
E quando eu fui convidada para participar desse grupo, que ia, na realidade, iniciar esse processo, e ia ter que abrir para uma consulta mais ampla dentro da universidade, eu vim com o convite de fazê-lo na forma de um World Café, e foi aceito por uma circunstância que uma das pró-reitoras tinha vivido um World Café e não sabia o que era. Na realidade, anos atrás ela experienciou para a construção de um outro documento, e com isso seguimos em frente com essa proposta. E na primeira reunião desse documento nós chegamos com uma minuta, na realidade, uma proposta inicial, e fizemos um World Café baseado nessa minuta. Estava toda a superior administração da universidade, os pró-reitores todos, toda a parte administrativa que tinha responsabilidade em lidar com a sustentabilidade, e foi muito interessante porque a reunião transcorreu de uma forma que eu jamais imaginaria. Todos os convites foram aceitos da forma mais assim, afetuosa e mais convidativa possível, porque todos estavam ali colaborando e trabalhando. A pergunta, por exemplo, era a pergunta mais simples, era como posso contribuir para o plano de gestão de logística da universidade? Essa era a pergunta. E assim a gente seguiu, né, fazendo as 3 rodadas do World Café, e ao final, um dos professores, que depois eu vim a saber, trabalhava há 25 anos com metodologias participativas, deu um depoimento dizendo: há 25 anos eu trabalho com metodologias participativas e jamais achei possível fazer um trabalho como esse dentro da universidade. Isso que aconteceu essa tarde, que para mim é inédito. E a partir daí foi muito interessante, porque foi encorajador trazer o World Café inicialmente para esse grupo, então num trabalho de gestão universitária. Nós fizemos um total de 6 reuniões, sendo a maioria delas para essa comissão que trabalhou sobre a sustentabilidade, e uma reunião aberta para a comunidade inteira da universidade. E esse documento teve uma situação que foi uma aprovação no Conselho Superior Universitário sem nenhuma crítica ou comentário, porque na realidade todas as conversas e diálogos tinham acontecido antes. Então, no fórum onde geralmente existe muito embate, que é esse conselho para aprovação da documentação, quando nós chegamos lá, eu me lembro que eu me preparei muito para a reunião, e né, tinha todas as reuniões, quantas pessoas tinham participado, como tinham sido e tal, e eu simplesmente não precisei falar nada, eu entrei e saí sem falar uma palavra dentro da reunião, porque não precisou, já que todas as conversas tinham acontecido, né, nas reuniões do World Café. Essa foi uma experiência, então, na esfera de gestão, que foi bem marcante para mim até o momento. Em sala de aula, aí tem muitas experiências, assim, na questão de tomada de decisão, a Maru chegou a comentar, eu tenho uma disciplina que não tem prova, aliás, hoje em dia todas as minhas disciplinas não têm prova, e nessa disciplina, a turma decide junta que trabalho vai fazer, é a turma que vai escolher. E eu uso geralmente um processo de World Café, e semestre passado a turma estava com muita dificuldade de chegar, né, num caminho, e aí teve uma aula que eu parei a aula, assim, falei, essa aula de hoje inteira, e a aula são 3 horas, vai ser dedicada a um World Café para chegarmos, né, a tentar chegar ao que vai ser essa disciplina, vai ser o trabalho dessa disciplina. E quando nós iniciamos o processo, de novo, a pergunta era mais direta e simples possível, né? O que eu desejo enquanto trabalho dessa disciplina. Passamos por um momento, assim, o início, né, a divergência da turma, e existia uma parte da turma queria um trabalho mais prático, e a outra parte queria um trabalho mais conceitual, e essa polaridade estava muito clara dentro, né, do ambiente. Na segunda rodada, alguns alunos me chamavam e falavam: professora, a gente não vai chegar a lugar nenhum, isso aqui está muito confuso, e a gente está, né, não vamos chegar. E algumas pessoas que têm experiência, né, com o processo de diálogo sabem que esse é o momento da zona, né, da reclamação, esse é o momento da zona da emergência, do que surge, então, dentro do conceito da divergência, emergência e convergência. Na terceira rodada, eu comecei a passar entre as mesas para tentar ter a percepção, vai precisar de mais uma rodada, não vai precisar, e todos eles falavam para mim: não, a gente chegou aqui num consenso, nós chegamos, e eu não perguntei qual
quando eu sentei para abrir a plenária, foi uma experiência incrível, onde cada um deles colocando o porquê que queria, né, na realidade decidiram para o trabalho mais conceitual, e um pequeno grupo que ainda queria o trabalho prático falou, olha, eu quero o trabalho conceito, a gente vai entrar com o grupo no conceitual, mas a gente também vai fazer o trabalho prático, porque eles também nos chamam. Então foi uma forma da turma como um conjunto chegar num caminho, então tomou uma decisão juntas, entendeu? Onde todos se sentiram contemplados e participantes, e foi um dos trabalhos onde eu tive um engajamento assim que eu nunca tinha visto antes. A turma inteira trabalhou junta de forma coletiva, auto-organizada, né, que foi muito fantástico de observar a partir dali o processo. Então, eu vejo essa grande potência do World Café em sala de aula. Eu também tenho uma outra disciplina, que é uma disciplina muito conteudista, sou bióloga e dou aula ainda de botânica. E foi um grande desafio pensar em como incluir o World Café numa disciplina como essa, já que eu tinha um conteúdo prático a passar, né? E isso é muito comum em várias disciplinas. Nós então criamos um processo ao qual a gente convidava os alunos a se tornarem especialistas de uma determinada parte da planta, e depois a gente simplesmente misturava eles através do World Café para fazer a junção e criar uma planta sua. Meus alunos monitores carinhosamente apelidaram essa junção da planta de Plankenstein. E a partir desse trabalho, a turma, na realidade, passou, né, num processo coletivo e usando o World Café como uma forma de aprendizado. Foi muito incrível ver acontecer. A Marô comentou do prêmio, né? Essa disciplina que, quando eu escrevi esse projeto de monitoria, não ia ganhar a bolsa de monitoria no início do ano. Agora, em outubro, simplesmente esse projeto foi premiado por conta da forma como ele foi feito e da resposta dos alunos. Então, em sala de aula tem sido muito, muito rico também esse processo de trazer o World Café enquanto uma ferramenta de aprendizagem. Um outro momento, e aí tem uma relação com o trabalho do Flávio de pesquisação, estava super me identificando com o depoimento dele, que é um projeto de extensão ligado a uma cidade perto aqui do Rio de Janeiro chamada Silva Jardim. Silva Jardim é uma cidade que, em sala de aula, quando eu pergunto às pessoas quantas pessoas já foram a Silva Jardim, quase ninguém levanta a mão e nem sabe onde é. E é um município, na realidade, com um enorme potencial, né, assim, turístico, e com uma questão de gastronomia muito interessante, de produção local. E esse município me chama para fazer um trabalho lá. E lá, na realidade, a gente começou com o ProAction Café, mas muito similar, né? E depois nós seguimos com o World Café. E foi dado o que iniciou hoje em dia chamado de Movimento Silva Jardim Sustentável. A primeira reunião, que foi essa reunião que juntou um grupo grande de pessoas de lá, sem saber exatamente qual era o propósito de estar juntos, e abriu-se um processo de diálogo ali. E agora, quase um ano e meio depois, em uma sequência, né, de World Cafés e também de outras reuniões um pouco mais assim estratégicas em alguns pontos, o próprio grupo de pessoas vem se organizando e vem trazendo o que vai ser feito e como eles vão caminhar, né? Então, por isso eu me identifiquei muito quando o Flávio falou. Um outro momento, assim, eu acho que a gente, pelo menos na área de educação, né, quando a gente fala do uso de metodologias participativas e de trazer, né, assim, mudar o papel do professor em sala de aula, é muito algo que ainda está muito escondido. Eu estava comentando isso com o Maru mais cedo também, é algo que a gente não encontra tão facilmente, assim, tanto a pesquisa quanto a questão de em sala de aula, né, como fazer de fato essas mudanças. A minha experiência tem me dito que na realidade a gente entra numa metodologia como o World Café e somente fazê-la, né, trazê-la para a sala de aula, trazê-la para os nossos espaços, seja um espaço corporativo, seja ele um espaço, né,
num outro ambiente, é só a experiência de entrar e realmente fazer e conduzir essa reunião que vai nos trazer a forma de como seguir e o quão rico são esses processos dentro desses ambientes, né? Trazer o diálogo genuíno para obter as respostas que importam e buscar através disso, né, o caminho para que as pessoas de fato se engajem, façam, né, as conexões e as pontes, tem sido uma experiência muito rica para mim também. E é uma experiência que não é exatamente no Brasil, mas que em parte me traz aqui a experiência online também. A experiência online do World Café é uma que foi curioso, eu entrei de curiosa num community café, que nós já até mandamos alguns convites para vocês, eu acho, né? Senão a gente pode encaminhar, que é o World Café, que mensalmente a comunidade mundial do World Café oferece, né, para quem quiser participar. E eu entrei de curiosa e simplesmente foi uma experiência que eu jamais achei possível, que era experienciar a conexão genuína que a gente encontra no World Café e os diálogos reais que nós encontramos no World Café pessoalmente nesse ambiente online. Isso é algo que, quando eu vi a primeira vez, eu falei, não é possível, né? E tive que me render, e hoje em dia eu faço parte do hosting team desse grupo que oferece esse World Café mensalmente. E é uma experiência que vem sendo encantadora no sentido de perceber, né, assim, como usar o que a gente poderia encarar enquanto uma fraqueza, que é o fato da gente não estar juntos, né, ou fisicamente, usar isso como uma fortaleza do nosso lado. Eu estava pensando hoje mais cedo sobre essa relação do World Café Online e eu fiquei me pensando quando a gente é privado de um dos sentidos. Mais ou menos é isso que acontece com a gente online. Nós somos privados de um sentido que é esse sentido de estar juntos, né? Não é um sentido oficial, mas... E com isso, quando a gente, por exemplo, né, perde a visão ou quando a gente perde a audição, o que acontece com os nossos outros sentidos? Eles se aguçam. E no online eu sinto exatamente isso. Eu sinto aguçar, né, a minha concentração, meu poder de escuta e a fala com intenção. E a partir dessa concentração desses sentidos, o online se torna, às vezes, mais real e conecta mais do que até o que a gente se encontra ao vivo. E a potência disso é incrível, porque um projeto como o do Flávio, por exemplo, né, que pelo visto viajou muito, né, poderia viajar o mundo e conectar pessoas no mundo inteiro. E isso é algo que me encanta e me dá uma verdadeira alegria de estar aqui hoje com esse grupo, dividindo essas experiências e convidando a fazer online, né, assim, sobre o Zoom a gente depois conversa como faz, mas trazer essa forma poderosa de diálogo e conexão para um ambiente onde, às vezes, muitas pessoas, por exemplo, não podem viajar, mas a internet está chegando lá. Então, como é que a gente traz essa verdadeira conexão para o mundo inteiro? Eu acho que é isso, Marô. Vamos seguir em frente, né? Eu vou pedir para o Augusto agora, então, apresentar a nossa etiqueta. Muito bem, vamos lá. Pessoal, eu sei que não é tempo suficiente para todas as coisas que eles têm a contar, e aí eu estava contando aqui, acho que foi o Luiz que perguntou, dava para explorar mais, né? Vamos explorar nesses grupos menores, mas também depois vocês entram em contato com o Flávio, com a Michelle, faz mais pergunta, se for a linha de trabalho de vocês, né? Da mesma forma como foi a Tamara e o Eduardo, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes em trocar com vocês que estão trabalhando nessa área ou que são, enfim, têm dúvidas e ideias, né? E para a gente seguir para os grupos, eu queria de novo trazer a etiqueta do café. Então, a gente ouviu um pouquinho já e vai ouvir agora.
queria contar e depois a gente fazer a nossa quebrada dos nossos grupos. Tem uma pergunta, Regina? Levantou a mão? Tem tempo para a gente fazer algumas perguntas para eles ou isso não está previsto? Então, a gente vai dividir nos grupos pequenos primeiro, tá? Para ver se, e aí a tentativa é nós três conseguir todo mundo, vocês conseguirem encontrá-los, né? Não é garantido porque é um pouco aleatório, mas escreve na nossa toalha de mesa as perguntas, que aí a gente vê, dependendo do tempo que a gente tiver no final, se eles podem responder algumas, que vai ser legal. Tá bom? Mas não dá pra gente fazer pergunta e resposta no grupo grande, senão a gente não faz bolo de café. Tá bom? Etiqueta, então. Michele, coloca pra mim o desenho, por favor. Então a gente vai falar de duas etiquetas de forma bem breve. Uma é a etiqueta do bolo de café que a gente usa no dia a dia, e que eu já tenho a oportunidade de me fizeram perguntas, por exemplo, de como é que eu faço como é fazer um bolo de café se eu nunca fiz, né? E aí a minha sugestão é faça com alguém. Pega alguém que está próximo de você, né, que é uma cidade próxima aí né, que Campinas com Indaiatuba, Burkina Faso, acho que mais perto é Fortaleza, não sei, mas tenta fazer próximo de alguém, né? E se você não puder fazer próximo de alguém, experimenta para ver o que dá, né? E conversa com a gente virtualmente e experimenta. Que é a melhor forma. E algumas coisas que estruturam o bolo de café, além dos passos que tem online, e não sei se já pegaram o link do café to go, né? O café para viagem, senão vale a pena postar novamente aí, pessoal, no grupo. Ainda a etiqueta que nos ajuda a trabalhar de uma forma melhor. Então, a etiqueta diz... Você está compartilhando aí, Michele? Sim? Vocês estão vendo a tela dela ou não? Sim? Tá. Que ótimo. Eu não estou, mas eu acredito em vocês. Não? Aí a Fernanda não está, tem gente que não está vendo sua tela. E algumas pessoas estão vendo isso? Interessante. Enfim, eu vou falar, tá? Depois a gente manda. É aquela figura bonitinha que tem várias coisas para lembrar, né? Alguns já viram e outros a gente manda para você. Manda no grupo a figura. Manda no grupo, tá bom, Michele? Então, a etiqueta. O que a gente pede no bolo de café, né? A gente vai estar sentado sentado nas nossas cadeiras, mas no grupo. A gente vai viajar para esse outro planeta, igual a gente fez outra vez, onde os grupos vão ficar menores. E quais são os pedidos, né? O pedido é foque no que importa, né? Foco no que é importante. Fale as coisas que você pensa, mas também fale as coisas que você sente, né? A gente está chamando isso de fale do seu coração e da sua mente. Então traga o seu eu completo, inclusive as coisas que você está sentindo. Contribua com o seu pensamento, traga suas ideias. Anfitrie-se uns aos outros, então a ideia é que você possa cuidar do outro, anfitriar, né? Cuidar do outro e ele cuidar de você. Então, se é algo colaborativo, de construção colaborativa, cuidar de um e do outro. Conectar ideias, então, vem uma ideia colocada na mesa, né? Como se fosse um presente para o centro da mesa, né? Nesse caso, para o nosso centro aqui virtual. Conectar as ideias, né? Alguém disse uma coisa, outra pessoa disse outra coisa, como é que eu conecto? Como é que eu posso juntar uma coisa na outra para fazer um mix que gera novidades, outras perguntas, outras possibilidades. Ouça padrões e insights, né? Então, eventualmente as pessoas estão compartilhando coisas que têm algo em comum. Traga à tona esse padrão. Olha, eu estou ouvindo que todo mundo está dizendo coisas diferentes, mas com alguma coisa em comum, né? O que era mesmo que era alguma coisa em comum? Tinha alguma coisa assim. Tudo diferente, mas com alguma coisa em comum. Acho que era uma coisa não muito boa, acho que era de cigarro, mas enfim. Ouça esses padrões e insights e compartilhe com as pessoas, né, os insights que você tem. Tive essa ideia, tive essa sensação, compartilhe. E na mesa, na toalha de mesa, quando a gente faz um bolo de café, ele tem uma cara mais dinâmica e um convite a uma brincadeira mais direta, né, mais manual, que é você escrever, desenhar, rabiscar, se divertir no papel. Aqui a gente não tem o mesmo dinamismo, porque está no Google Docs, mas
para você colocar, né, esses pensamentos, essas ideias, esses insights, o que você está vendo de padrões nesse lugar, né? Então, é um bate-papo escrevendo num guardanapo especial em que a gente ouve as ideias dos outros e vai conectando, né? O Flávio falou um pouco de colheita, né? A gente usa essa palavra, né, esquisita, né? De quem planta, colhe. Então, quando a gente planta uma pergunta, a gente coloca uma pergunta que a gente vai colocar para vocês, o que vocês podem ir colhendo dela, né? O que vai nascendo na conversa relativa àquela pergunta. Então, é desse lugar que vem a colheita. Então, a ideia de rabiscar, escrever, desenhar, quais são insights, quais conexões, é como eu colho essa energia que está sendo colocada na conversa, né? E online, como a gente está online, eu acho que o que pode adicionar aqui para dizer é que quando a gente está online não dá para saber, né, é mais difícil de saber, ver a pessoa como um todo e saber quais são os sinais que estão sendo passados, né? Muito do que é dito nosso, ele é não verbal, né? Então, uma parte é o que é dito, outra é o tom de voz, que a gente ouve um pouco aqui, e muita coisa é o não verbal. E a gente só consegue ver um pedacinho de vocês, né, sobre a cabeça e um tantinho das outras coisas, e não dá para ver, não dá para nos ver de forma completa, né? Como é que a gente nos reconhece como seres completos e reconhece o outro, né? Como a gente se deixa perceber pelo outro, né? Então, normalmente a gente usa um bastão da fala. Então, se você quiser fazer isso, você pode pegar uma coisa simples. Desculpa, derrubei meu microfone. Pegar uma coisa simples, por exemplo, uma caneta, e usar de bastão da fala. Então, você indica para as pessoas que você está pegando a fala, e você pode dizer o que você quer dizer, né, com a intenção de, né, ser preciso, ágil e contar tudo o que você acha que precisa ser dito, e depois devolver o bastão da fala para que uma outra pessoa pegue. Certamente será um diferente do outro lado, mas para manter quem segura o bastão fala e os outros escutam, né? Então, o caminho é esse. A gente vai ter rodadas de 15 minutos, vai ser pouco. A gente vai distribuir mais ou menos aleatoriamente, né, tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Eu que sou o homem técnico, né, vou ver se eu faço isso bem, né, não sei se vou fazer no nível da Michelle. Então, quando você chegar, diz seu nome, se apresenta rapidamente, mas bem curto para poder conversar sobre o assunto, né? Mas imaginar a pessoa do grupo como um todo, como se estivesse sentado na mesa, para ver o que aparece. Usar o bastão da fala, né? Chega na conversa mais perto, vocês vão estar em 4, no máximo 5 pessoas, né? Vai aparecer uma de 5 em 5 minutos, ou pelo menos 5 minutos antes de terminar, vai aparecer faltam 5 minutos para vocês ficarem sabendo, mais ou menos montarem como que a conversa está indo, né? Depois de os 15 minutos, para chamar de volta, vai aparecer uma tela. Daqui 60 minutos, vocês vão ser catapultados de volta para o grupo grande. Se vocês terminarem antes, vocês já clicam lá e voltam. Se não, quando acabar os 60 segundos, vai voltar para cá, tá bom? Na ida também, eu vou dividir vocês, vai aparecer, você está convidado para o grupo tal. Aí você coloca juntar-se ao grupo, que talvez esteja em inglês, Join Breakout Group, e assim você vai ser colocado nos grupos. Eu vou ficar aqui fora, se acontecer alguma coisa com alguém, eu estou aqui para cuidar, né? É isso. Então, põe convida, acho que a etiqueta da NET, adicionando a outra, diga o seu nome quando você começa, avisa quando você terminou, com o bastão da fala, dizendo a fala está de volta, para a pessoa saber que você terminou e que está disponível para a pessoa pegar. Usa a toalha virtual, a gente sempre pede. Tem algumas pessoas que isso é mais difícil, sentem mais à vontade ou menos. Se você se sentir, por favor. E quando você não está falando, desliga o microfone, né? Porque sempre passa alguma coisa, o microfone cai, no meu caso. Então desliga o microfone para poder ouvir o outro bem. Aí você tira o microfone para poder falar. Tá bom? Vamos experimentar de novo? Colocar vocês então para aparecerem nos grupos. E aí, antes disso, passar para a Michelle fazer a pergunta que vai ser dessa nossa primeira rodada. Vai lá, Michelle. Ok, então a gente escutou, né, as histórias
Flávio me inspirou profundamente. E então, a partir dessa escuta, que inspirações trazem as histórias que você ouviu? Vou repetir. Que inspirações trazem as histórias que você ouviu? Muito bem. Essa pergunta está no chat e também está escrito no nosso Google Docs, tá bom? Que inspirações trazem as histórias que você ouviu? Então, vamos para as mesas e aproveitem, daqui a pouco voltamos.